Olá, boa tarde. Com ações cada vez mais ousadas para manter suas engrenagens, planejamento rigoroso, armas modernas e um exército de pessoas, o crime organizado cresce no Brasil e já tem seu controle disputado por 27 grupos criminosos. O massacre de presos no norte do país no início do ano e os ataques desta semana no Rio de Janeiro evidenciam o poder das facções e a timidez do Estado em enfrentá-las. A dificuldade em combatê-las fica cada vez maior, uma vez que a área de atuação desses grupos extrapola as fronteiras. O maior assalto da história do Paraguai, com dimensões espetaculares, foi praticado na semana passada por integrantes do crime organizado brasileiro. A Polícia Nacional do Paraguai investiga a possível participação de policiais daquele país no assalto à empresa Prosegur, em Cidade do Leste, fronteira com o Brasil. A polícia do país tinha informado que o roubo era de 40 milhões de dólares, mas o Ministério Público do Paraguai informou que foram 11 milhões de dólares, equivalente a 37 milhões de reais. A apuração leva em conta a demora de reação das forças policiais ao ataque. O ministro do Interior do Paraguai, Lorenzo Lescano, já atribuiu o roubo a uma organização criminosa paulista. Em junho do ano passado, a organização matou o traficante Jorge Rafat Toumani, considerado o rei da fronteira, e passou a dominar a rota do narcotráfico no corredor Bolívia-Peru-Paraguai em direção ao Brasil. E as facções criminosas do Brasil também atuam na Colômbia. Apesar do acordo entre as Farc e o governo que desmobilizou a guerrilha, traficantes daqui se aliaram aos dissidentes de lá e aumentaram a oferta de drogas. Nós temos muitas dificuldades na Bolívia, na Venezuela, alguma dificuldade aqui na Tríplice Fronteira, no Sul, não é? De maneira que esses espaços acabam sendo um campo muito fértil de atuação para a criminalidade organizada. Grandes assaltos, tráfico de armas e de drogas são as principais fontes de arrecadação do crime organizado. Para tentar legalizar esses valores, o que é chamado de lavagem de dinheiro, geralmente são usadas empresas de fachada, restaurantes, comércios e postos de combustíveis. A gente precisa rastrear o dinheiro, nós precisamos identificar a liderança e isolar essas lideranças. Isso é atividade de investigação, isso é atividade de sistema de justiça criminal. E para falar sobre o crime organizado no Brasil, recebemos o jurista Walter Maierovitch, ex-secretário nacional antidrogas, e o analista criminal Guaraci Mingardi, membro do Fórum de Segurança Pública. Participe da nossa conversa, mande suas perguntas e comentários pelo Facebook e pelo Twitter. Os endereços aparecem aí na sua tela. Uma boa tarde, muito obrigada pela presença dos dois. Bom, antes da gente falar sobre os acontecimentos mais recentes envolvendo o crime organizado no Brasil, eu gostaria que vocês explicassem como que, de fato, o crime organizado surgiu aqui no nosso país. É importante a gente notar essa expressão crime organizado, porque nós temos crime organizado em quadrilhas e bandos, mas nós tivemos um plus com relação a crime organizado. E crime organizado pré-mafioso significa crime organizado que tem controle de território, isso pode ser controle de presídio, isso pode ser controle de bairros, de complexo de favelas, é controle de território. E esse tipo de organização, que não se deve confundir com quadrilhas ou bandos, tem também controle social. Porque se eles dominam e governam um território, evidentemente que eles impõem as suas regras, entre aspas, leis. E, mais do que isso, eles difundem o medo perante onde tem controle de território e fora. Mediante o quê? Mediante ações de violência. Crime organizado precisa de dinheiro, de poder econômico e de musculatura para difundir essa violência. Difundindo essa violência, eles obtêm o quê? Obtêm o silêncio. Ninguém mais testemunha, as pessoas ficam, como já se definiu, solidárias pelo medo e, portanto, silenciam. Nós estamos falando, e vamos falar hoje, e já conversei muito com o Guaraci antes do programa, nós vamos falar sobre o quê? Sobre esse tipo de organizações. Nós não vamos falar de quadrilhas e bandos que se unem para bater carteira em metrô, não. Nós vamos falar de organização
que se infiltra no Estado, cria secessão em territórios e cria o chamado, é uma definição antiga do tempo do Mussolini, de um constitucionalista, eles criam um sistema de poder que é paralelo ao sistema de poder do Estado. Então é disso que se deve tratar e isso é que preocupa, evidentemente, e é uma questão de segurança pública, mas é uma questão que o governo federal fecha os olhos e que ele deveria assumir esse controle para estabelecer uma política adequada. Mas ele deixa para os estados e, evidentemente, para não se desgastar. Guaraci, então, há quanto tempo e em que contexto que esse formato aí de crime organizado começou a aparecer aqui no Brasil? Não, nos anos 70 apareceu o primeiro deste tipo, porque nós tivemos algumas organizações criminosas. Não gosto de falar de crime organizado, é melhor falar de organização criminosa, porque se identifica cada uma. Você teve antes disso a questão do jogo do bicho, por exemplo. O jogo do bicho, apesar de o jogo não ser um crime, ser uma contravenção, mas era uma estrutura criminosa, muito bem organizada, muito bem distribuída, melhor do que agora são esses, aliás, né? Porque eles duraram muito mais tempo. Que controlava até o carnaval no Rio, né? Controlava o carnaval e controlava muitas vezes quem se elegia ou não. Mas aí, nos anos 70, apareceu o Comando Vermelho, que foi o primeiro a nascer na cadeia com esse modelo, primeira organização, porque nós sempre tivemos quadrilhas e às vezes quadrilhas enormes na cadeia, mas isso foi uma organização mesmo, pensada, com estatuto. Depois o Comando Vermelho, aí vieram o terceiro Comando Puro, que era lá, que era um grupo rival da mesma cadeia, lá na Ilha Grande, do presídio da Ilha Grande. Apareceu aqui em São Paulo o PCC, muito tempo depois, na década de 90, no Rio de Janeiro, os Amigos dos Amigos, então foi disseminando. Acontece que, de verdade, nós não temos 27 organizações, nós temos um grupo menor. 27 é porque contam, às vezes, pequenos grupos que não são, na verdade, uma organização, são quadrilhas de cadeia, certo? É diferente. Então, a coisa não é tão simples assim. O pessoal generaliza demais e generalizar, nesse caso, significa errar. Então, a gente teria quantos grupos que são atuantes mesmo em mais de um estado? 3 no Rio, que atuam fortemente lá, um estado grande. Você tem o PCC aqui em São Paulo. Você tem no Norte, a família do Norte, que atua no Amazonas e em um pouco outros lugares. Você tem alguns grupos. Por exemplo, no Ceará você tem os Guardiões do Estado, mas é um grupo restrito ao Ceará, que, aliás, é aliado do PCC. Eles trabalham, pelo menos até um tempo atrás, eles trabalhavam juntos. Então, você tem um ou outro aí, por exemplo, tem um rival do PCC em Santa Catarina, que é o PGC, é o primeiro grupo da capital, tá? Primeiro grupo catarinense, desculpa, que é rival do PCC. E, aliás, esse é um fenômeno interessante, porque o PCC se expandiu, o PCC tem grupos em uns 22 estados, não que ele domine tudo, ele domina o sistema penitenciário em 4, 5 estados, mas ele tem gente em vários lugares. Então, com esse crescimento do PCC, houve uma reação dos grupos locais. Então, os grupos locais, os criminosos antigos, reagiram e por isso que você tem essa briga atual. E nós temos um ponto importante, aproveitando o gancho que ele bem coloca, que é o seguinte, e que veio esse número exagerado, tá, de organizações e tal. Por quê? Porque falta até o conhecimento para se verificar se é de fato uma organização criminosa. O que existe muitas vezes é um líder, uma liderança que vê um PCC ou vê um chefe de PCC e quer ficar igual. Então ele monta, na realidade, um bando e aí tenta enfrentar algumas organizações ou aproveitar até a localização, como a gente viu, por exemplo, os que estão na região da Amazônia. Mas é importante a gente notar, e as imagens de apresentação mostraram isso, um ponto importante. Duas coisas. Primeiro, crime organizado precisa, como eu disse, de dinheiro para comprar armas e para manter uma organização. Evidentemente que atacar a economia do crime organizado é o caminho melhor para si. Crime organizado sem dinheiro é um nada, não tem para comprar munição. Agora, da onde vem, e nós vimos imagens de pessoas transportando
sacos de folha de coca. Folha de coca significa um nada. Folha de coca é uma mascagem secular na região andina para se conseguir melhorar o sistema circulatório, verificar, suportar altitudes. Quer dizer, é uma tradição indígena, a mascagem da folha. Tem um princípio ativo, que evidentemente lá funciona como um café e etc., embora mais forte. A folha de coca não representa nada. O que representa é o cloridrato de cocaína. A folha de coca é a matéria-prima para se elaborar a cocaína, o cloridrato de cocaína. A folha de coca é da região andina, tá? O cloridrato de cocaína, para se fazer, a necessidade de insumos químicos, éter, acetona, para se transformar em princípio ativo dentro da cocaína, tá? Da onde vêm os insumos químicos? E qual é o controle dos insumos químicos? Eu devo dizer que na Bolívia, no Peru, na Colômbia, estou falando da região andina onde tem a folha de coca, não existe indústria química. Então, como é que sai de lá cloridrato de cocaína? Importado, tudo é importado. Tudo é importado, os insumos são importados. Qual é a maior indústria química não controlada? Qual é a maior indústria química da América Latina? Brasil. Não controlada, Brasil. Então, percebe a nossa responsabilidade nesse comércio que gera o dinheiro para o crime organizado e faz com que organizações como o PCC se expandam e, mais do que isso, hoje já atuem na região de fronteira. Então, não é mais uma organização, é uma organização, não é mais aquela comum, mas é uma organização transfronteiriça e que, se a gente deixar, vai se transformar em transnacional. Agora sim. Só aproveitando a deixa sobre a questão do filminho que vocês passaram no começo, veja, a partir de essas organizações sempre compraram no exterior. Comando Vermelho, PCC, compraram cocaína, compraram antes a pasta base para fazer o crack, mas agora eles trazem o crack, que é mais fácil já trazer o crack pronto. Bom, elas compravam normalmente no Paraguai, certo? E você tinha um intermediário, que era o Rafah, e antes deles foram outros. O Rafah que foi morto há quase um ano já. Agora, com a morte dele, aquela rota tem dono. Tem um dono que é uma organização aqui, o PCC. O PCC controla. Não que outros traficantes não consigam passar, mas conseguem passar com uma quantidade ínfima de droga, não é uma grande coisa. Então, isso economicamente deu um input para o PCC muito grande. E um dos motivos da briga que nós tivemos nos presídios no final do ano passado e começo desse ano é isso, porque o PCC ganhou a rota, então a rota é dele, os outros, se quiserem comprar de lá, vão ter que comprar dele. Bom, vamos começar então a falar sobre alguns desses casos mais recentes envolvendo as organizações criminosas. Essa semana a gente teve inúmeros ataques no Rio de Janeiro. O que a gente viu acontecer lá? Uma falha do Estado em combater essas organizações criminosas? São as organizações criminosas tentando alcançar e mostrar a sua força? Qual a leitura que a gente faz dessa situação que vive a cidade do Rio de Janeiro? Na realidade, a gente tem que dar um passo atrás para entender o Rio de Janeiro. O governo Cabral, esse que está preso por corrupção, ele começou com uma pirotecnia de colocar tanques do Exército apontando para as favelas como se lá todos fossem criminosos. Num sistema, ou melhor, numa propaganda, num populismo. Evidentemente, isso não deu certo. Bastaram mortes de alguns civis para se ter uma reação da sociedade. Aí ele foi para a UPP e pegou o secretário Beltrame, que é um homem sério, diga-se. E as UPPs começaram a se espalhar, a se difundir, mas sem apoio do governo. Aí veio o governo Pezão, em síntese, as UPPs estão em estado pré-falimentar. Você permite uma... Sim, lógico. Grande questão da UPP é, você tem um modelo,
você tem um dinheiro X, dá para você trabalhar uma região. Digamos assim, dá para você instalar o PP em 10 ou 15 locais. Só que como aquilo vira um marketing muito grande, você instala em vários locais, aí você diminui o poder, diminui o dinheiro que usa naquilo, não tem o mesmo número de policiais, não tem as outras políticas públicas que devia ter. Por quê? Porque aquilo virou um marketing e você espalhou demais. Isso já aconteceu com inúmeras políticas públicas no Brasil. E o objetivo, você sabe bem, da UPP é retomar o território. Retomar o controle. Então, monta o UPP, se faz a integração. Aquele que era solidário pelo medo, começa a ver a presença do Estado e começa a se aproximar do Estado. Esse é o objetivo, assim, grosso modo, de uma UPP. A UPP não é feita para combater o tráfico. Ela tem inúmeras políticas públicas associadas. Deveria ter. O modelo inicial. É de reconquista de território, de retomada de território e volta a confiança da população. Esse é o objetivo básico que, aliás, se faz no mundo e se recomenda no mundo. A partir do momento que o secretário Beltrame teve um sucesso e, evidentemente, se começou, por usar uma expressão popular, a puxar o tapete dele, a não dar sustentação, as UPPs caindo porque, como disse o Mingardi, não tem verba, não tem dinheiro, virou coisa de marketing. O mundo veio aqui ver. Então, o que acontece? Se destruiu a Secretaria da Segurança Pública e não se teve uma política de segurança pública no Rio de Janeiro. Agora, o que se viu agora esses dias? Facções rivais disputando território. Foi isso, o Estado intervém e tem a represália quando o Estado tenta atuar dentro de território controlado. O Estado, quando entra muito pesado várias vezes. Aí você leva não só os criminosos, como você leva outros a serem inimigos. Muitos dos ônibus queimados, isso não é só no Rio, em vários outros lugares, não são de pessoas necessariamente ligadas à organização. São pessoas que são jovens que estão por ali, ficam revoltados e ajudam a fazer isso, inclusive. Tá? E no caso do Rio é interessante. Inocentes, né? São comuns. Isso é comum. A polícia entra atirando, morre um monte de gente. Entra atirando porque não sabe onde está entrando. E tem uma questão aí que é a seguinte: a coisa está acirrando no Rio, porque você tem 3 organizações disputando espaço, mas o PCC está entrando lá junto em aliança com a ADA, os Amigos dos Amigos. Já faz algum tempo eles fizeram um acordo, ele estava ajudando os Amigos dos Amigos. Controla a Rocinha. Controla a Rocinha, a maior favela do país, né? E porque eles mandaram fuzis, eles têm know-how, têm dinheiro e têm armas, eles puderam ajudar os Amigos dos Amigos. Aí piorou a guerra. Bom, professor... Quem tem dinheiro, quem tem armas, aí a gente começa a ver que o Estado não sabe como enfrentar esse fenômeno. Bom, e a resposta, então, dada aí pelo Ministério da Justiça, que foi enviar a Força Nacional para o Rio de Janeiro, vai ser suficiente para acalmar toda essa situação? Já entendi pouco a resposta. Nós rimos em conjunto, tá? E, evidentemente, não está nada combinado, espontaneamente. É ridículo. A partir do momento que o governo federal não chama a si uma responsabilidade, está havendo secessão dentro do território nacional. O problema do crime organizado desse teor é problema do Estado-nação, do Estado nacional. Não só da entidade. E o que se faz? Ontem nós vimos até uma entrevista, não sei se você viu, Guaraci, mas assim também de rir para não chorar. Do ministro da Justiça, onde ele já vai falar, olha, temos que entrar, mas não temos condições. Veja, a grande responsabilidade é do governo federal, tendo em vista esses problemas de secessão nacional dentro do Estado. E ele pega e manda 200 pessoas. 200 pessoas não dá para controlar nem o Pacaembu, nem o Morumbi. A Força Nacional é pequena. E ela deve ser usada assim, tem uma emergência, você manda para uma questão específica. Por exemplo, tem um problema num presídio, você tem que tirar os presos, você manda eles porque eles é uma força coesa de fora, vai, faz esse trabalho, faz outro. Mas a Força Nacional é para entrar e sair, não é para ficar patrulhando. Isso daí é coisa para ficar patrulhando, não vai adiantar. Bom, vou fazer só um intervalinho aqui na nossa conversa, vou chamar o intervalo. Continue participando aqui do JC Debate, veja agora os endereços.
Já estamos de volta com o JC Debate. Hoje conversamos sobre o crime organizado no Brasil. Com a gente, o jurista Walter Maierovitch, ex-secretário nacional antidrogas, e o analista criminal Guaraci Mingardi, membro do Fórum de Segurança Pública. Continue participando com suas perguntas e comentários pelo Facebook e pelo Twitter. Bom, no último bloco, então, a gente fez uma avaliação da questão do Rio de Janeiro. Vamos falar, então, da questão da semana passada, né? Que foi aquele mega assalto em proporções nunca vistas no país, lá no Paraguai, né? Que tem envolvimento direto aqui com o crime organizado brasileiro. Guaraci. É o seguinte, o ano passado nós tivemos 5 assaltos desse tipo aqui em São Paulo. Alguns deles até com mais gente do que aquele que ocorreu no Paraguai. O modelo é o mesmo, eles ganharam know-how para isso. Eles têm as armas, eles têm o know-how, eles têm os explosivos, que eles sabem trabalhar para quebrar a estrutura e entrar e tirar o dinheiro. Eles sabem que a polícia não chega perto, estão usando metralhadora .50 que é para furar blindado, foi aliás com que furaram todo o carro blindado do Rafah, lá no Paraguai. Então o PCC tem vários desses daí. Mas não necessariamente, veja, não necessariamente o roubo é um roubo do PCC. É roubo feito por gente do PCC, com apoio do PCC. Mas não é que a cúpula falou, vamos roubar tal lugar. Mas esse dinheiro vai todo para a organização. Não, uma parte. Uma parte vai para a organização, outra parte vai... Porque a organização vai dar as armas e vai dar a logística, na verdade. Ajuda a recrutar as pessoas e tal. O franchise. Mas eles vão lá, eles têm capacidade de pensar isso. Então, o sujeito que teve no primeiro roubo, ele ganhou know-how para trabalhar no segundo. Então, esse daí é o 6º na prática, o que aconteceu no Paraguai. A grande diferença é que foi no Paraguai. E segundo consta, não foram 11 milhões de dólares, tá? Sempre é uma tendência, porque falaram que era 40 milhões de dólares, depois diminuíram para 11. Normalmente, as seguradoras tendem a baixar o valor declarado para não dar a impressão que são muito frágeis, tá? Então, o que aconteceu lá foi um assalto com know-how de gente do PCC. Parte do dinheiro vai para o PCC, quanto a isso não tenha dúvida, parte. Mas os cabeças, os que montaram o grupo, é que ficam com a maior parte do dinheiro. Tá? Então, há muita coisa assim. Nenhuma dessas organizações, tudo do primeiro à última coisa é decidido pela chefia. E a chefia do PCC está isolada faz 2 meses. Então, possivelmente não participaram de detalhe nenhum da coisa. E como que se faz uma estratégia existe uma estratégia entre os dois países, Paraguai e Brasil, aí tem que firmar algum acordo para responder a esse crime? Veja, no final dos anos 90, ocorreu em Palermo, que à época era a capital mundial do crime organizado, porque lá está a Cosa Nostra siciliana, e teve a Convenção das Nações Unidas sobre Crime Organizado Transnacional. Tá. E da ONU, presentes os representantes de Estados-membros, chefes de Estado, chefes de governo, e é a primeira e única Convenção das Nações Unidas sobre Crime Organizado. O que os especialistas, e eu trabalhei nisso, mas os especialistas concluíram e foi apresentado pelo secretário das Nações Unidas, o Kofi Annan, que o crime organizado atua em rede. É como se a gente pegasse o mapa do mundo e visse na frente uma rede. A atuação do crime organizado é reticular, onde o que acontece? A cada nó de rede, tá? Cada amarração de rede, se pode plugar qualquer organização criminosa. E se plugando, consegue armas, drogas, tudo o que precisar. Então, hoje nós temos o crime em rede. O PCC é uma rede que qualquer doleiros podem se plugar, qualquer tipo de organização, grupos de assaltantes, de bancos e etc., vão se plugando e vão trocando know-how, experiências e estabelecendo planejamentos. Então, hoje o crime organizado atua em rede. É essa a noção que se precisa ter. Então, Paraguai, Brasil, o assalto foi no Paraguai, o crime foi no Paraguai, com presença brasileira. Na realidade, com presença de uma rede transnacional onde tudo é facilitado.
Bom, o nosso tempo está se encerrando aqui, mas a gente não pode deixar de apontar possíveis soluções para combater o crime organizado e fazer com que ele vá perdendo força e, quem sabe, um dia ele não exista mais. Em esfera federal, estadual, municipal, o que pode ser feito? Bom, o básico, assim, para todo mundo entender de pronto, só existe combate eficiente ao crime organizado quando se mexe no bolso, no caixa da organização criminosa. E de que maneira, então? É o follow the money que os americanos falam. Vai atrás do dinheiro. Esses caras ganham muito dinheiro, esse dinheiro vai para algum lugar. Você tem que ir atrás e apreender. Nós não temos know-how para isso, tá? Temos alguns grupos, mas também não é grande coisa. Não temos um know-how bom, então o dinheiro desaparece. O dinheiro de uma organização que nem o PCC, muitas vezes é lavado aqui, mas muitas vezes vai através de doleiros para o exterior e volta. E ninguém sabe o caminho. Mas não é só isso. Você tem, o Renato falou no começo, você tem que isolar lideranças, o Renato Lima que falou na entrevista, você tem que isolar lideranças, você tem que ir atrás de dinheiro, tem uma série de coisas que você tem que fazer concatenadas. Agora, o que falta nisso é a presença do governo federal. Só para te dar um exemplo, todos os líderes do PCC presos foram presos pela Polícia Civil ou pela Militar Paulista. Ninguém foi preso pela Polícia Federal. Ou seja, a Polícia Federal não está dando ênfase nisso. O Estado, o Brasil, não está dando ênfase no combate às organizações criminosas. Bom, infelizmente o nosso tempo terminou. Muito obrigada pela presença dos dois, pelos esclarecimentos. Até uma próxima oportunidade. O JC Debate fica por aqui. Inscreva-se em nosso canal no YouTube. Lá estão todos os nossos programas anteriores. youtube.com/jornalismo TV Cultura. A gente volta amanhã, ao 12h30. Uma ótima tarde para você. Até lá.